CBN e a Família, com Adriana Miller. Adriana, você ia gostar de estar ouvindo o programa mais cedo aqui, você acredita? Eu sei que você tem mais o que fazer, mas você ia gostar. Eu acredito, Mário, porque eu estava ouvindo vocês. Não falei? Vi um ator aqui tão animado e cantou Foi. músicas e falou dos anos 80, enfim, bacana a beça, viu? Que gostoso. Hã? Que gostoso, Foi! muito legal isso. Mexeu com a memória afetiva, da Alberto falou, dos anos 80, de um tempo que o pessoal acha que era mais tranquilo, enfim. Foi bacana. Adriana, por que Adalberto quer que você fale de admiração hoje, hein? De onde surgiu essa ideia? Ah, Mário, olha só, para a gente entender esse tema de hoje, eu convido os ouvintes a irem acessarem o Instagram do Adalberto, que fala aí, Adalberto, qual é o seu Instagram? Porque eu sei que não é Adalberto. Não é, é porque lá na rede social eu sou o Thiago, então é o @Thiago com TH TV1. O que tem lá? Vou até entrar aqui, gente. Entra aí, Mário, faz a busca lá, faz a localização. E eu já quero adiantar, Mário, dar um spoiler, porque quando a Adriana, na verdade, propôs esse tema de hoje, propôs. eu fiquei até emocionado, tá? Ah, que legal. Mas aí, obviamente, eu não vou falar nada, não, vou deixar pra ela falar. Vamos nos emocionar juntos, então. Fala, Adriana. Tem uma foto que o Adalberto enviou, que ele está no Rock in Rio com a roda gigante atrás dele. E eu olhei essa foto, eu achei tão bonita, o céu tá bonito, o Carlos Alberto está aí, né? Eu acho que ele Tá. tecnicamente pode também dizer que a foto está muito legal. E o Adalberto tá alto, tá bonito, assim, eu gostei da foto. E ele muito feliz, e a gente sabe o quanto que ele gosta dos cantores que ele foi lá assistir, né? Então, eu acho que essa foto resume muito do astral do, do Adalberto nesse momento. E a primeira palavra que me veio na cabeça quando eu vi essa foto foi uau! E eu pensei, gente, quantas vezes a gente tem vivido a nossa vida e vivido os nossos relacionamentos, usando isso assim, uau, né? Uau, que legal esse curso que eu fui, uau, que legal esse encontro com as pessoas. Então, eu acho assim, uau, acredito que está faltando muito uau no mundo. E aí isso trouxe para nós, trouxe para mim, e depois eu compartilhei com o Adalberto, a gente poder falar sobre admiração. Porque admirar é quando a gente olha para algo ou para alguém e se surpreende com aquilo que está vendo, porque revela algo especial, né? Que a ponto da gente falar, uau! E isso fala muito, e aí eu acho que tem dois aspectos que eu queria conversar hoje com vocês. Por um lado, sobre nós, né? O que que essa admiração fala de nós, e sobre as outras pessoas, né? De que forma a admiração pode contribuir com os relacionamentos que a gente tem com as pessoas na nossa família, principalmente, né? E aí, quando eu penso na questão da admiração, voltado para nós, para cada um de nós, quando a gente, diante de algo ou de alguém, fala ou se sente surpreendido e uau, isso que chama a nossa atenção, que faz com que a gente tenha esse sentimento de admiração, revela, Mário e ouvintes, os nossos valores, tudo aquilo que importa para nós, tudo aquilo que tem relevância, num grau maior, por isso que a gente está surpreendido. Mas vê só, a gente admira um
uma pessoa, por exemplo, se eu gosto de esporte, eu vou admirar alguma manobra que alguém faz, algum movimento, alguma jogada especial, ou seja, isso revela aquilo que chama a minha atenção, aquilo que chama o meu olhar, né? Se eu admiro o conhecimento, eu vou admirar uma pessoa que fala bem, que transmite boas ideias, que consegue, que tem conhecimento e consegue passar isso, enfim, a admiração ela fala muito da gente. Então, acho que tem uma pergunta embutida, que sempre que a gente se perceber nesse sentimento de uau, a gente poder se perguntar o que que é isso tão meu, tão importante para mim, que quando eu estou olhando agora, transborda, né, em forma de admiração. Então, acho que esse é um aspecto da admiração que eu queria trazer. E do outro lado, Mário, eu acho que tem um aspecto também que vale a pena a gente é, levar em consideração, que quando a gente está falando de admiração, a gente também está falando, como a gente está falando de olhar, né, mirada, mirar, a gente está nos olhos nesse momento, né? Quando a gente admira algo ou alguém, os nossos olhos brilham. E isso, no relacionamento dos pais com os filhos, é muito importante a gente cultivar esse olhar de admiração aos comportamentos, aos valores, às atitudes dos nossos filhos. A gente tende a criticar, reprovar, orientar os filhos, dizendo o que que eles têm que fazer de melhor, ou seja, a gente está criticando algo que ainda não está bom, né? E esquece que o nosso olhar está falando muito antes da nossa boca, né? Porque esse olhar de reprovação é um olhar apagado, né? Agora, o olhar de admiração, como as crianças precisam disso, como isso faz bem no relacionamento, que a gente tem com os nossos filhos. Porque esse olhar vai mostrar para a criança que ela está na direção correta. Claro que em seguida é importante a gente falar, né? Porque também uma criança muito pequena talvez não entenda direito o que que nós admiramos e de repente vai repetir alguma atitude que não é bem o que a gente admirou, né? Então é importante, ato contínuo, a gente falar, nossa, gostei tanto quando você segurou a porta do elevador para aquela pessoa. Nossa, gostei tanto quando você é, ah, contou teve uma atitude engraçada, né? A gente precisa complementar com a palavra, porque a palavra vai ancorar aquele olhar de admiração, não vai deixar ele tão solto, né? Mas é importante a gente lembrar de alimentar os nossos filhos com olhares de admiração. E também as pessoas que estão junto com a gente, né, Mário? Sim. Porque eu vejo muito nos casais, né? O tempo vai passando e o tripé de um relacionamento é respeito, confiança e admiração. Porque a gente precisa ter esse olhar de olhar para o outro e falar assim, poxa, que legal que a gente está junto, né? Ou como é que eu admiro essa pessoa. E o que eu vejo muitas vezes é que quando os casais brigam, eles caem num modo de, de reclamação e de opinião firme, forte, e acabam não se tornando pessoas admiráveis para o outro. Então, também é um cuidado que a gente precisa ter, né? É, o que que eu estou fazendo para ser admirável, né? Para a pessoa que está comigo,
realmente gostar de estar comigo. Por quê? Porque eu estou revelando valores e aspectos que são importantes para o outro e que são importantes para mim também. Ou seja, eu estou revelando o que temos em comum, o que temos em harmonia, em sintonia, igual, né? Do ponto de vista de importância e significado dos valores e dos projetos. Então, isso tudo em função de uma foto que foi um uau, Admirável do Adalberto no Rock in Rio, a foto. não é bonita? Linda! Porque De baixo vê pra só, cima, assim, todo bonitão lá no gramado, enfim. e ele está realizando um sonho, Mário. Eu acho que eu admiro muito quando as pessoas realizam sonhos. Essa foto mostra isso, né? Mostra uma pessoa querida realizando um sonho. Então, eu realmente, assim, uau, essa foto. E vamos nós todos fazermos a nossa vida ser, incluir esse uau na vida da gente, né? Só a Adriana Acho- mesmo, né? Pra de uma foto trazer essa reflexão pra gente. Nunca tinha pensado Não, nisso. Mário, eu fiquei impactado porque quando a Adriana me mandou esse comentário no WhatsApp, assim, eu postei a foto de uma forma despretensiosa, obviamente, porque eu tava vivendo um momento feliz ali, tá, né? Tava gostando muito de estar ali no Rock in Rio, era uma experiência única. Agora, quando a doutora Adriana me mandou esse comentário no WhatsApp, que ela propôs esse tema, que ela trouxe essa reflexão, eu fiquei pensando como que é esse olhar, né? Porque às vezes, quando a gente tá naquele corre do dia a dia, ou quando a gente tá vivendo aquela experiência, talvez a gente não se dá conta de que uma coisa que pode ser tão elementar, uma coisa que pode ser tão simples, pode ter um significado tão grande pra gente. E aí a lição que eu tirei nesse comentário da doutora Adriana, que eu acho que é justamente isso, sabe? São nos pequenos detalhes da vida, nos pequenos momentos ali, que a gente pode tirar alguma reflexão de algo maior do que a gente está vivendo, que está fazendo a diferença pra É gente. isso aí. Quando a gente admira alguém, né? Você é quase um autoconhecimento, ela disse, é um pouco de você se manifestando. Porque você admira aquilo que está dentro de você também, de alguma maneira. Muito bacana, Adriana. Você falou um negócio que me intriga muito, assim, isso me deixa muito intrigado, que é a questão do brilho no olhar. Às vezes eu tenho a sensação que eu vejo um brilho no olhar de algumas pessoas. Eu vejo o olho brilhando diferente do que brilha de outras maneiras, entendeu? Será que se existe? Alguém já estudou isso? Sabe? Brilho no olhar. Sabe, Carlos Alberto? Não, ele está fazendo outra coisa. Ele está pensando... Tá sem brilho no olho. Ele está brilhando no olho dele, nem Vai. admirado. Esse negócio do brilho... Tem gente, esse olho brilha diferente. Ou Não quando é? acontece assim, Mário, fulano tá falando de tal assunto, e a gente fala assim, a pessoa tá falando disso e ela tá com um brilho no olhar falando E sobre você, isso. eu consigo enxergar o brilho de olhar, não sei se é admiração, se é um sentimento bom. Fala, Adriana, alguém já estudou isso, o brilho no olhar, de onde vem? Então, Mário, eu não sei se estudaram especificamente brilho no olhar, mas o que a gente pode falar com relação a isso é que quando a pessoa está falando ou fazendo algo que realmente tem importância para ela, tem um significado, ou seja, tem conexão com ela, essa alegria de estar compartilhando, vivendo aquele momento, transborda. Então, sim, a pessoa fica toda iluminada. E claro que os olhos, o olho abre, a pupila dilata, tem neurotransmissores circulando no corpo nesse momento, porque a pessoa está vivendo um momento de alegria, de prazer, de descontração. E isso realmente reflete no corpo, na postura física, assim como quando a pessoa está tensa, preocupada, ela fica na posição contrária, né? Ela se retrai toda, o olhar fecha, até a testa dá uma franzida, então a gente olha para a pessoa e só de olhar a gente entende se a pessoa está tensa ou relaxada, se ela está falando de algo que a deixa constrangida, ou envergonhada, ou tímida, ou se essa pessoa está descontraída, feliz, compartilhando e falando de algo que faz com que ela se conecte com aspectos muito bonitos e importantes, especiais para ela. E isso brilha.
Então, Ah, sim, você não está vendo coisas, não, você realmente está vendo brilho no olhar. E, que e ele bom. revela esse momento uau da vida da pessoa. Que legal. Carlos Alberto estava fazendo outra coisa, pagando conta de banco aí. Do Neida acordou que ia fazer uma pergunta, Adriano. Fala, Carlos Boa tarde, Alberto. Mário. Boa tarde a todos. Doutora, boa tarde. Eu não Boa estava fazendo tarde. nada disso. Eu sempre estou pensando o que eu Ele vou tá pagando falar. conta aqui? Não, Mário, Tava sabe o que ele pagando fala? conta. Que enquanto tá rolando a conversa, ele tá dando uma estudada na pauta pra ele soltar tá. algum comentário ali sobre o tema. Então É arrasa, isso que Carlos eu vou Alberto. falar Olha que a agora. Não, Adriana azar não. deu um show hoje aqui, não vai estragar nada não. Fala. Eu já tinha visto a foto e com mais de 200 pessoas, fui uma dessas pessoas que curtiu a foto, né? É o interessante você falar da admiração, doutora, é porque me lembra também não é só olhar a imagem, mas ter sensibilidade. Tem uma frase do escritor português José Saramago que diz: se tem olhos, vê, se podes ver, repara. Não é só passar pela foto. As pessoas, por isso que o olhar do fotógrafo é diferenciado. Você passa numa rua e tem os paralelepípedos. Um fotógrafo passa e vê a história, o desgaste dos paralelepípedos, escolhe a luz, a hora de fotografar e faz uma foto. E às vezes a pessoa que mora ali nem percebe isso. Então, quando você olhar essa foto, você tem a sensibilidade que nem todas as pessoas têm. Mas você tem a capacidade de perceber, de falar, e aí alerta as outras pessoas para ver o quanto tem de bonito na foto do Tiago, né? Do nosso querido Adalberto. Um jovem apaixonado pelo que ele faz, aquele sol brilhando, aquele céu azul, né? E você teve esse olhar de ver, de reparar, de perceber e trazer isso, né? Eu gostei muito também quando você fala da admiração. Eu, quando gosto das pessoas, eu gosto muito das vezes pelo que ela faz, né? Eu sou um homem forjado no trabalho, eu fui criado para ser trabalhador. Então, quando a pessoa é um trabalhador, é um intelectual, eu gosto muito, né? Como você, eu admiro, a gente admira muito o seu trabalho. É um trabalho que ensina, faz refletir, traz acalento, né? É tudo isso junto nessa imagem, nesse comentário que você falou. Eu fiquei bastante Maravilha, tocado. cara. Ele não tá pagando conta. Ele não, Só no começo. Eu falei, Mário, ele Só tava no dando começo. estudado. Viu, Adriano? Ele estava estudando, estava te ouvindo com atenção, como a gente sempre ouve aqui de verdade. Onde é que tá essa foto do ouvinte? Deve estar perguntando, quero ver essa foto de Adalberto. Fala seu Instagram, Adalberto, o pessoal vê a foto. Ó, Mário, vou acompanhar em tempo real pra ver Agora se tem 40 mil fotos, só tem que descrever qual é a foto. É logo Ó, nisso. É um que falar tá de meu camiseta perfil, branca. então. @Thiago com TH TV1 numeral. E aí, essa foto, É difícil, eu tô falando tanto dessa foto aqui que eu vou até fixar essa Bota foto. ela aqui. mais na capa. aí pra Vou gente ver. Tá linda aproveitar aqui a foto. oportunidade, então, que a Adriana tá me dando. Vou fixar essa foto, então, pra galera dar. Mário e o povo acompanha o CBN Cotidiano, tá? Por quê, Porque eu Adalberto? tô ganhando seguidores, tá? Tá ganhando seguidores? ganhando. Ele fica todo feliz quando ganha seguidor. Qual é a vantagem de ganhar seguidor? Vamos liberar Adriano, tadinho. Tá É aqui, porque é ó. visibilidade, entendeu? Mário e o pessoal tá Visibilidade. seguindo, entendeu? Adriano, desculpa as brincadeiras e obrigado Mas mesmo de olha coração. só, Hum. isso, Mário, eu queria falar, o Carlos Alberto falou uma palavra que eu acho bonita, que é sensibilidade. E quando a gente pensa, eu vou voltar para a questão dos filhos, né? Porque ele cita o Saramago, né? Se tem olhos, vê, se você vir, repara, né? É, eu acho que a gente, como pais, precisa desenvolver essa habilidade, ela é muito importante, porque convida o outro a entender o que nele ou nela é tão especial que faz os olhos dos pais brilharem. Os pais são as pessoas mais importantes na vida das crianças. Então, esse olhar de admiração revela isso que o Carlos Alberto falou. Aquilo que pode parecer trivial para o resto das pessoas, mas para quem me ama e me quer bem, tem uma relevância, tem uma luz diferente, um brilho diferente, tem algo em mim que faz os olhos dessa pessoa brilhar. Isso é o famoso uau, e a gente precisa desenvolver essa sensibilidade de mostrar, né? De trazer à tona aquilo que para o outro foi só uma foto. Não foi só uma foto, foi um momento mágico e que está agora compartilhado com todo mundo. Então, vamos colocar isso em prática, né? Nos nossos relacionamentos, em casa, com os nossos filhos, com os nossos parceiros e parceiras, com
os nossos amigos, com todas as pessoas. Inclusive, admiro muito todos vocês aí do estúdio. Queria muito ter estado com vocês hoje para fazer esse comentário. Então, para a Joia. próxima. Todo mundo junto, um uau para a doutora. Uau! Uau! Tchau, sensacional. Adriana. Carlos Alberto não existe, né? Essa equipe aqui Não, só tem maluco. depois Ah. dessa daí coroou, tá? Uau! Uau. Adriana, tchau, Adriana. Obrigado por tudo, tá? Um grande abraço a todos vocês. Até quinta que vem.